Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal da Musa Capital aqui no YouTube. Eu sou Stefano Tremé, sócio fundador da Musa, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre previdência privada, mais especificamente previdência privada do Santander. E aí, afinal, vale a pena ou não vale a pena ter? A gente gravou alguns vídeos sobre outras instituições de previdência, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, e surgiu a demanda, Stefano, grava também a do Santander, analisa também a de Santander. Então, está aqui. Eu vou analisar 5 tópicos, 5 quesitos especificamente, para dizer se faz sentido ou não e se vale a pena ou não a gente ter uma previdência privada do Banco Santander. Então, vem comigo, fica até o final, que é uma análise completa e direto ao ponto, trazendo os dados para vocês, e vocês analisam então e vejam se para vocês isso se aplica e se faz sentido o que eu estou passando aqui. Primeiro tópico que a gente deve analisar: solidez da instituição. O Banco Santander é um dos maiores bancos do Brasil, listado na Bolsa de Valores, inclusive ele é uma subsidiária do Banco Espanhol, então ele é uma instituição séria, idônea, um dos maiores bancos do país. Por si só isso já representa bastante coisa. Mas vem comigo na tela do computador que eu quero mostrar alguns dados sobre o mercado de previdência privada para vocês verem o tamanho do Santander em relação à previdência privada. Então vem comigo, bora para a tela. Bom, esse ranking que eu estou mostrando aqui para vocês é um ranking da FENAPREV, a FENAPREV, Federação Nacional das Entidades de Previdência Complementar. E ele está mostrando o ranking das 10 maiores entidades abertas de previdência complementar, ou seja, as instituições, principalmente aqui bancárias, né? Então nós temos em primeiro lugar, com 341 bilhões de reais sob gestão, o Banco do Brasil. Em segundo lugar, nós vemos aqui o Bradesco. Em terceiro, o Itaú. Quarto, a Caixa. E em quinto lugar, a gente vê de fato então o Santander, que é uma parceria que eles têm lá com a Zurich. Então é Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência. Então eles são a quinta maior instituição de previdência privada do país. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos ser sinceros aqui. É um dos maiores bancos do país, é um dos 5 maiores bancos do país, é uma das 5 maiores entidades de previdência privada do país. É uma instituição séria, sólida e tudo mais? Check, né? Primeiro passo, primeiro tópico aprovado. Então, solidez da instituição está garantido. Segundo tópico, opções de planos, opções de estratégias. Tem fundo de renda fixa, tem fundo de renda variável, tem fundo multimercado, tem fundo de inflação, tem estratégias variadas que você possa aderir? Vamos analisar. Então, voltando aqui para a tela do computador, entrei no site do Banco do Santander em relação aos investimentos e previdência privada. Então aqui a gente consegue ver as informações sobre todos os fundos e quando a gente verifica quais são os fundos disponíveis, a gente clica aqui no perfil conservador. Tem títulos públicos, tem uma opção, né, de renda fixa tradicional, crédito privado, a gente tem previdências indexadas à inflação, a gente tem fundos multimercados balanceados, fundos multimercados também com a parte dolarizada, a gente tem alguma parte específica relacionada à renda variável, alguns fundos de ações. Então assim, no segundo tópico de análise, opções de planos, check. Nós temos estratégias de renda fixa, estratégias de renda variável, estratégia de multimercado. Então, os dois primeiros tópicos, era de se esperar isso mesmo, então aprovados. Terceiro tópico que a gente deve analisar, taxas. E aqui entra duas taxas importantes, taxa de carregamento e taxa de administração. A primeira delas, que eu falei, a taxa de carregamento, é uma taxa que era cobrada, muito comumente cobrada, pelos bancos principalmente, que é uma taxa de carregamento comercial. Ou seja, a cada R$100 que as pessoas depositavam, cada plano tinha sua taxa de carregamento, mas era um percentual do valor do depósito, não era investido, ficava como taxa de carregamento, taxa para se ter aquele plano lá no banco. Essa taxa ela varia, chegava até em alguns planos de 10%, mas recentemente ela foi diminuindo, chegou a 1,5% nos bancos e depois ela foi extirpada. A ideia é, obviamente, que não se pague zero taxa de carregamento. A gente tem um mercado muito competitivo no que tange a previdência privada, não faz sentido pagar taxa de carregamento. E a gente pegou aqui um regulamento de um fundo do Santander e verificou que, diferente da Caixa, diferente do Banco do Brasil, diferente do Bradesco, que vocês podem ver a análise do vídeo no final, aqui eu vou deixar os links para essas 3 outras instituições de previdência privada, que cobram taxa de carregamento, o Santander não cobra taxa de carregamento, pelo menos em planos mais novos, que são disponíveis no site,
a taxa de carregamento finalmente está zerada. Finalmente, das 4 maiores, aqui das 5 maiores que a gente viu, né, no ranking anterior, a gente viu o Brasilprev cobra, o Bradesco cobra, a Caixa cobra, o Itaú ainda não temos vídeo, mas vamos ter na sequência, o Santander é o primeiro que não cobra. Então, já temos aqui uma vantagem, o Santander não cobrando taxa de carregamento. Tá? Continue na tela aqui comigo, vamos olhar as taxas de administração. Eu fui lá no site do Santander, como eu mostrei para vocês antes, e baixei algumas lâminas, né, um resumo aqui dos fundos de previdência, das mais variadas estratégias aqui do Santander. Renda fixa, crédito privado, perfil multimercado, não, perfil moderado, multimercado, peguei um de ações também. E o que a gente entende como uma taxa de administração aceitável, assim, né? Sendo bem sincero, taxa de administração aceitável para renda fixa chega no máximo, do máximo, 1,25% ao ano de taxa de administração. Taxa de administração é a taxa que você paga para o gestor profissional comprar e vender ativos dentro do fundo e você conseguir, então, ter um retorno ali, né, através de uma gestão ativa ou até mesmo, eventual caso de for replicar um índice de uma gestão passiva. Mas, enfim, é quanto você paga para estar o seu dinheiro bem gerido ali pela equipe do banco. Tá? Então, assim, renda fixa até 1,25% no máximo, multimercados, dependendo da estratégia que for ser seguida, até 2%, renda variável até 2%. Provavelmente renda variável e o multimercado vai cobrar inclusive taxa de performance de 20% sobre o que excede o CDI. Essa é a regra do mercado, digamos assim. Renda fixa pagando mais de 1,25% sai fora, que é um assalto, até mesmo podemos dizer assim, e fundos de ações com taxa de administração de 3%, 4%, fundo multimercado com taxa de administração de 3%, 4% também é um assalto, sai fora deles. Tá? Então, bem importante a gente fazer esse disclaimer aqui. Mas, vem comigo, vamos analisar na tela de novo aqui, quanto que estão cobrando então? Renda fixa, especificamente. Esse primeiro fundo que a gente pegou aqui, renda fixa PB conservador, 0,7%, dentro do cheque. Renda fixa 13, 0,7%. Renda fixa de crédito privado, 0,8%. Multimercado, 1,2%. Multimercado, 1,1%. Renda variável, 2%. Então, no terceiro tópico, quero analisar custos, taxa de administração e carregamento. Carregamento foi extirpado, ou seja, aprovado. Taxa de carregamento, taxa de administração competitiva. Então, terceiro tópico, aprovado. Quarto tópico, importante a gente analisar e talvez o mais importante de todos, retorno, rentabilidade. Não adianta nada eu ser uma instituição sólida, eu ter muitas opções, eu pagar uma taxa de administração baixa, não pagar taxa de carregamento se o fundo não rende. Vamos analisar o retorno dos fundos que eu peguei aqui? Então, vem comigo de novo para a tela do computador. Vamos começar pelos de renda fixa. Renda fixa, ela pode ser títulos públicos, ela pode ser crédito privado, ela pode ser as mais variadas estratégias. Esse que eu peguei aqui, ele tem uma constituição, uma análise de retorno nos últimos 36 meses, a linha pontilhada é o CDI, a linha azul é o retorno do fundo. A gente já vê aqui de cara que o fundo perde para a referência de renda fixa, que é o CDI. Vamos ver o outro fundo, renda fixa 13. Se a gente descer aqui, mesma história, né? Nos últimos 36 meses, o próprio Santander está mostrando que o fundo rende menos que o CDI. E a de crédito privado, uma outra de renda fixa, também temos o fundo perdendo para o CDI nos últimos 36 meses, ou seja, nos últimos 3 anos. Pessoal, o fundo de renda fixa que perde para o CDI, você vai pagar uma taxa de administração para o gestor perder para o CDI? Então vamos lá, vamos comprar Tesouro Selic e deu, né? A gente vai ganhar o CDI e acabou o mistério. Ah, não, mas é que tem que ser um fundo de previdência privada. Chove fundo de previdência privada que bate o CDI. Quer ver alguns? Vem comigo aqui. Peguei alguns comparando numa janela de tempo desde setembro de 2018 até agora. Eu peguei alguns exemplos, tá? E aqui de modo algum é uma recomendação de investimento. Estou comparando fundos de renda fixa que se teria fora, em outras instituições, em outras gestoras, com esses fundos do Santander especificamente. Veja bem, isso não é uma recomendação de investimento, só estou fazendo um comparativo com as opções que existem no mercado, tá? Então, vem comigo para a tela. Olhando aqui, o que a gente percebe? Os fundos do Santander, aqueles 3 que eu tinha pré-selecionado, os 3 dele nos últimos 4 anos, ou seja, mais de 4 anos, porque agora é janeiro de 2023, a gente está comparando setembro de 2018, ou seja, 4 anos e 3 ou 4 meses, os 3 fundos perdem para o CDI. Então não é só na janela de 36 meses que a gente viu nos relatórios lá de Santander, é nos últimos 4 anos e mais eles perdem para o CDI.
E o que a gente viu aqui, os fundos de gestoras externas, Sparta, Capitânia, Ibiúna, ou até mesmo Icatu, no caso aqui, tem um desempenho superior ao CDI e principalmente um desempenho superior aos fundos do Santander. Ou seja, existem opções com taxa de administração tão competitivas quanto as do Santander, instituições tão sólidas quanto, que têm um desempenho superior. Vamos analisar os multimercados. Multimercados, a gente tem aqui um fundo do multimercado deles, nos últimos 36 meses de retorno, perde por CDI. E o outro, fundo multimercado, ele até tem um índice diferente de análise, que ele compara um índice de 15% Ibovespa, 85% de renda fixa. Seria um fundo mais balanceado, assim, né? Mesclado com uma parte em renda variável. E percebemos que o fundo também perde tanto para o CDI quanto para a referência, né? E quando a gente observa, comparando com pares do mercado, pegando também desde setembro de 2018 até agora, né, final de 2022 aqui, né, últimos meses de 2022, ou seja, quase 4 anos, e a gente percebe que os fundos, um deles até bate o CDI, o outro perde, mas assim, em referência ao que se existe no mercado, eles perdem de lavada, né, quase metade do retorno, né, ou menos da metade do retorno, por exemplo, que do da Ibiúna ali. Então assim, os fundos, eles têm um retorno bem aquém do que se esperava deles. E o fundo de renda variável, o próprio Santander já mostra aqui que ele perde para a sua referência, que seria o Ibovespa, tá? E quando a gente compara com algum par do mercado, obviamente que aqui a gente está falando de renda variável bem mais volatilidade, também comparando aqui no caso 2 anos, né? Então de agosto de 2018 até dezembro de 2022, ou seja, 2 anos e meio, a gente percebe que, por exemplo, um fundo que eu peguei aqui, que é o do Alasca, um retorno de 14%, o Ibovespa rendeu 10% no período, e esse fundo de Santander, 3,97%. Ou seja, no quarto tópico, que seria retorno, os fundos do Santander estão reprovados. Passaram na solidez da empresa, passaram nas opções disponíveis, passaram na taxa de administração e carregamento, mas rodaram retorno. Os fundos perdem para o CDI, perdem para o Ibovespa e não tem uma estratégia que, obviamente, entregue retorno aí satisfatório em relação aos benchmarks de mercado. Eu queria trazer um quinto tópico que eu acho que é muito importante, que seria a questão de atendimento, né? Essa é uma novidade que eu acho que deve ser analisado também em relação aos diferenciais. Os 4 que eu passei até aqui eram questões talvez qualitativas e quantitativas em relação, mais quantitativas, né? Em relação ao tamanho da empresa, solidez, opções disponíveis e retorno. Então, digamos que seria uma análise mais quantitativa até esse momento. Mas o quinto item que eu quero incluir na questão da análise de fundos de previdência é uma questão qualitativa, né, ou até mesmo subjetiva, que seria a questão de atendimento. Né? Poxa, você se sente bem atendido pelo seu gerente bancário? A gente sabe que o gerente bancário cuida de 700, 800 clientes. Será que ele consegue dar atenção devida para 700, 800 clientes? Né? Será que quando você precisa de alguma questão, ele não tenta te empurrar lá um plano de capitalização, um seguro de vida, alguma coisa que você não precisa ou que não seja um produto de tão grande qualidade porque ele tem que bater uma meta? A gente sabe que no fim das contas o gerente acaba trabalhando para o banco, né? Não para você. Será que o atendimento que você tem é um atendimento satisfatório? Eu trago esse questionamento para que você reflita e você veja se você está satisfeito com o seu atendimento também, né, na instituição que você tem, seja na parte de investimentos, na parte de previdência, para você também verificar se talvez será que o gerente vai te dar a atenção que você merece na hora de fazer o seu planejamento de aposentadoria, a sua consultoria de investimentos. Aqui mais uma questão de reflexão. Então, assim, pessoal, eu quis trazer 5 tópicos importantes para vocês analisarem, verificarem e decidirem se faz sentido ou não ter um plano lá do Santander. A gente aqui entende que não, mas essa é a nossa opinião pessoal, né? Minha opinião pessoal. Cada um de vocês deve fazer a sua própria análise e tomar a sua decisão. Aqui na Musa nós temos tanto a parte de consultoria em relação ao planejamento de aposentadoria quanto a parte de consultoria de investimentos. Se você tem interesse em receber uma ajuda para fazer os seus investimentos, se você tem interesse em receber um suporte no seu planejamento de aposentadoria, que a gente avalie a sua previdência privada, que a gente te ajude a planejar o seu futuro, entre em contato conosco, www.musacapital.com.br, clica lá em Quero Investir, preenche seus dados, com o consultor do nosso time vai entrar em contato e vai ter o maior prazer em te ajudar a fazer uma análise do seu plano de previdência, a montar a sua carteira de investimentos, a te ajudar a investir de forma totalmente personalizada e customizada. Espero ter contribuído com vocês nesse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, ativando o sininho, que toda segunda e quinta-feira tem um vídeo novo aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!